A gente conversa então com o comentarista Valdo Cruz e daqui a pouco com a Natuza Neri, que vão falar sobre esse dia tumultuado mais uma vez em Brasília, com essa prisão. Ô Valdo, a gente estava discutindo até agora a situação política que está bastante estremecida, né? A base aliada, o presidente Michel Temer, a governabilidade, o próprio PMDB com seus problemas. Agora, eu queria que a gente falasse um pouco sobre a situação jurídica de Rodrigo Rocha Loures, que se complicou muito por conta da perda do foro, ele que não é mais deputado, né? Enquanto deputado não podia ser preso e agora se encontra aí nessa situação que possibilitou a prisão dele e abre caminho para a delação. Mas é isso que eu queria falar, apesar da situação política, eu queria que a gente avaliasse um pouco a situação jurídica dele, Valdo. Raquel, essa é a preocupação, inclusive, de interlocutores do presidente Michel Temer. O que está acontecendo? O presidente Michel Temer, em sua defesa, diz que as tentativas de Rodrigo Rocha Loures de beneficiar a JBS acabaram não surtindo efeito. A gente lembra que ele estava negociando ali, tentando beneficiar uma empresa termoelétrica do grupo JBS num contrato com a Petrobras, aquele fornecimento de gás da Bolívia. O Joesley reclamava que tinha que pagar um preço muito elevado para a Petrobras, ele queria pagar um preço menor, queria até poder importar esse gás diretamente da Bolívia, não queria ficar nas mãos da Petrobras. E o presidente Michel Temer disse, olha, o Rodrigo Rocha Loures tentou, mas não conseguiu, não teve efeito. Só que, juridicamente, só o fato de ter tentado, isso está documentado nos áudios, né, nos grampos que foram feitos nas conversas entre Rodrigo Rocha Loures, tanto com o Joesley como com o Saldi também, está claro que ele tentou realmente, ele agiu para tentar beneficiar esse grupo, a JBF. Claramente, ali está provado pelos áudios, pelas gravações, que ele realmente procurou ali, fazer um tráfico de influência usando o seu cargo dentro do Palácio Planalto. E o pior, que diz a Procuradoria e também corroborado pelo ministro Edson Fachin, que disse que o ex-assessor do presidente da República usava de métodos nefastos ali e que ele ficar livre colocava em risco toda a investigação. Mostrava claramente o seguinte, o assessor, o Rodrigo Rocha Loures, realmente tentou beneficiar um grupo, ele agiu para beneficiar um grupo e amando, segundo a Procuradoria, do presidente Michel Temer, daquela gravação, daquela famosa conversa do áudio entre Joesley Batista e o presidente Michel Temer, ele fala claramente para o Joesley, com quem antes eu tratava de questões dentro do governo com o ministro Gedel Vieira Lima. O Gedel saiu do governo, a gente lembra, o Gedel Vieira Lima era secretário de governo, saiu por aquela questão polêmica envolvendo o apartamento que ele tinha lá em Salvador, que tem em Salvador, sobre a questão de licenciamento cultural para a liberação, acabou caindo. Aí Joesley pergunta, olha, eu conversava com o Gedel, com quem eu converso agora? E o presidente Michel Temer, pode falar com o Rodrigo, pode resolver tudo com ele. Ou seja, na avaliação do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, fica provado que Rodrigo Rocha Loures estava tentando realmente beneficiar um grupo, amando ali com a concordância do presidente Michel Temer. Isso nas palavras da Procuradoria. O presidente Michel Temer disse que não, que aquilo que ele tentou realmente, nem aconteceu, a Petrobras não fez esse contrato que beneficiaria a empresa do grupo JBS, não aconteceu isso, só que juridicamente, só o fato do Rodrigo Rocha Loures ter tentado realmente fazer esse tráfico de influência, isso complica bastante a situação jurídica dele e pode ser motivo, segundo advogados, para uma futura condenação. Daí que vem o fantasma da delação do Rodrigo Rocha Loures. Sabendo que a situação jurídica dele é muito delicada, ele pode sim optar pela delação. A grande dúvida aqui para nós é o seguinte, será que ele vai delatar ou não? Amigos do Rodrigo Rocha Loures, com quem ele conversava muito, acham que ele não vai conseguir ficar calado, ele não vai querer ficar na prisão, a sua mulher está para ter filho agora nos próximos meses, então ele não deve suportar a prisão. Então ele pode realmente partir para a delação. O presidente Michel Temer deu uma entrevista agora há pouco para uma revista dizendo, duvido que o Rocha Loures venha me denunciar, venha delatar alguma coisa contra mim, porque não tem nada em relação a mim que ele possa dizer. Só que nas conversas de bastidores, esse clima de aparente tranquilidade não é bem assim. Nos bastidores há uma grande preocupação sobre o que Rodrigo Rocha Loures pode vir a falar, porque realmente era muito próximo do presidente Michel Temer, viu, Raquel? Fato é que as preocupações não são poucas, né?